Diz irmão, verdade? Entonces también hay gente o predicadores que también están en esta condición. Você diz que também há pessoas e pregadores que estão nessa condição. You might ask yourself, brother, are there really people in that condition? Hay muchos predicadores de este mensaje. Há muitos pregadores nesta mensagem, There's many preachers of this message Desafortunadamente que también viven en adulterio. que vivendo em adultério, that unfortunately live in adultery, Viviendo vidas incorrectas. vivendo vidas incorretas. living incorrect lives. Vea. Vê, Look, Y todavía ellos mismos no solamente participan de la Santa Cena, sino que ellos mismos la imparten. todavia eles não somente participam da Santa Ceia, como eles repartem. they don't just partake of Holy Communion, they impart it. Bien, entonces este es un asunto serio, porque yo me imagino que en la iglesia de Corintios había situaciones así. Vê, isso é um assunto sério, porque eu sei que a igreja de Corinto sabia de um assunto assim. I think this is something serious because I believe in the Corinthian church a similar situation existed. Esto nos pone a todos en al mismo nivel. Isso nos coloca todos ao mesmo nível. This puts us all in the same level. Pudiésemos ser los predicadores Podiam ser os pregadores, It could be the y preachers, pueden ser los laicos e pode ser os leigos, it can be the laity, y estar debilitados y no saberlo. e estar fraco e não sabes. and be weak and know it not. Estar enfermos Estar enfermos They're y sickly no reconocerlos. e não reconhecê-los. and they don't recognize it. Entonces esto no lo ponemos solamente delante de la congregación. Então nós colocamos isso diante da congregação. We don't just place this before the congregation. Aún nosotros los mismos ministros A nós mesmos, os ministros, Even we, the ministers, tenemos que tener cuidado temos que ter cuidado have to be careful de esta celebración de Santa Cena si no estamos viviendo la vida correcta. desta celebração da Santa Ceia se não estamos vivendo uma vida correta. of this celebration of Holy Communion if we're not living a correct life. Imagínense que yo vivo y estoy cometiendo un adulterio. Imagine que eu vivo e estou cometendo adultério Imagine that I live and I'm committing adultery Y nadie lo sabe. e ninguém sabe. and nobody knows about it. Es un secreto que yo tengo. Isso é um segredo que eu tenho. It's a secret I have. Y si yo participo de la Santa Cena y aún, ¿verdad?, le doy, imparto la Santa Cena a otros, E se eu participo da Santa Ceia e reparto a Santa Ceia a outros, And I partake of Holy Communion and impart it to others. ¿verdad que eso me haría a mí estar tomando la comunión indignamente? verdade que eu estaria tomando a comunhão indignamente? That makes me take Holy Communion unworthily. Posiblemente nadie sabe que yo he cometido adulterio. Si fuese un caso así, estoy solamente ilustrando. Possivelmente eu estaria cometendo adultério se fosse um caso assim. Possivelmente eu só estou ilustrando. Maybe I'm committing adultery and nobody knows about it. It's just for an example. Una ilustración. It's an illustration. Pero al hacer esto, Porém, ao fazer isto, But in doing this, aunque yo diga soy un ministro ao que eu diga que eu sou um ministro even though I claim to be a y minister participo de un acto así, e participo de um ato assim, and I partake of such an act, yo estaría comiendo y bebiendo juicio para mí mismo. eu estaria comendo e bebendo juízo para mim mesmo. I would be eating and drinking damnation to myself. Ahora ya entiende usted por esas palabras, Agora já entende vocês por que estas palavras? Now you understand the words. porque el apóstol Pablo sabe que hay cosas serias Porque o apóstolo Paulo sabe que são coisas sérias Because St. Paul knows there's serious things en la iglesia de Corintios. na igreja de Coríntios. in the church of the Corinthians. Yo no puedo decir ahora una asamblea aquí es Corintios y otra asamblea acá es Efesios. Eu não posso dizer que uma assembleia aqui é Coríntios, outra assembleia ali é Efésios. I cannot say this assembly are Corinthians and this assembly are Ephesians. Yo lo único que entiendo es que en cualquier asamblea E eu digo que eu entendo que em qualquer assembleia, I just understand that in any assembly, allí mismo va a haber tres clases de creyentes. ali mesmo vai haver três classes de crentes. there's three kinds of believers. Entonces, para que usted me entienda, ahí va a haber Corintios y va a haber Efesios. Então, para que vocês entendam, ali vai haver Coríntios e ali vai haver Efésios. So that you understand there's Corinthians and Ephesians. Y si usted está en la condición de los Corintios, E se você está nas condições de Coríntios, And if you're in the condition of the Corinthians, no viviendo una vida digna del Evangelio, não vivendo uma vida digna do Evangelho, not living a life worthy of the gospel, yo le recomendaría ni se le ocurra acercarse a esto, eu recomendaria que você recorresse ao caso a isto,
I would recommend you don't even approach this indignamente, indignamente, unworthily, porque juicio come y bebe para sí. porque o juízo come e bebe para si. because you eat and drink damnation to yourself. Pero yo estoy creyendo en esta tarde Porém, eu estou crendo nesta tarde But I'm believing this evening que aquí hay muchos efesios que há muitos efésios, that there's many Ephesians here. pero también porém também, But also, les quiero ayudar e eu os quero ajudar I want to help you para que ustedes mismos puedan subir a ese nivel. para que vocês mesmos possam subir a este nível, so that you can come up to this level, Al nivel que los efesios tenían, ao nível que Efésios tinha, to the level the Ephesians had. los efesios de aquel día, ¿verdad? Me estoy refiriendo. os Efésios daquele dia, na verdade, que eu estou referindo. The Ephesians of that day is who I'm referring to. Y les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo ustedes deben de, al nivel que deben de vivir. Eu vou mostrar um exemplo que ao nível que você deve de viver. And I'll show you an example of the level you should live at. Y algunos de ustedes, si se sienten como los corintios, Alguns de vocês se sentem como Coríntios, And if any of you feel like Corinthians, se siente débil y enfermo, se sente fraco e doente, you feel weak and sickly, le vamos a ayudar para que se fortalezca nós vamos ajudar para que você se fortaleça we're going to help you so you get strengthened y camine al nivel de los efesios. e caminhe ao nível dos Efésios. and walk at the level of the Ephesians. Ahora voy a ir a una escritura entonces, Agora eu vou ir numa escritura então, So I'll be going to a scripture, en 1 de Pedro capítulo 5 y verso 8. em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Peter chapter 5 and verse 8. Esto lo estaba compartiendo allí ahorita que estábamos teniendo compañerismo. Isso eu estava compartilhando agora mesmo quando nós tínhamos companheirismo ali no salão. I was sharing this right now when we were having fellowship. Pero solamente una docena de hermanos tal vez está beneficiándose de esto. Quiero que la mayoría se beneficien de eso. Pelo menos uma dezena de irmãos estavam se beneficiando disto. But only a handful of people were being benefited. But I want everybody to benefit. Vamos a leerlo entonces. Vamos ler então. We'll read it. Ahora este es el apóstol Pedro hablando. Agora este é o apóstolo Pedro falando. This is the Apostle Peter speaking. Dice, sed sobrios y velad, Disse, sede sóbrio e vigiai, He says, be sober, be vigilant. porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando quem devorar. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Les quiero preguntar una pregunta a ustedes, algo escritural. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, algo espiritual. I want to ask you a question, something spiritual, scriptural. Dígame, y puede decirlo en voz alta, hombre o mujer. Diga-me, pode dizer em voz alta, homem ou mulher? And man or woman can answer out loud. Dígame usted, ¿quién es su adversario? Diga-me você, quem é o seu adversário? Tell me, who's your adversary? ¿Su hermano o su hermana? Seu irmão ou sua irmã? Your brother, your sister? Ninguno de ellos. Nenhum deles? None of them? ¿Quién es entonces el adversario de usted? Então quem é o adversário seu? Who's your adversary then? El diablo. O diabo. The devil. Entonces mire usted, Então olhe você. So look, si hay pleitos en la iglesia, Se há peleia na igreja, if there's fights in the church, si hay discordia entre nosotros, se há discórdia entre vós, if there's discord amongst us, hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, há muitos doentes e fracos entre vós, there's many weak and sickly amongst us. porque no han entendido que el adversario no es tu hermano, sino el diablo. porque não tem entendido que o nosso adversário não é nosso irmão, é o diabo. Because they have not understood that your brother is not your adversary, but the devil.
¿Entienden esto, hermanos? Entende isso, irmãos? You understand this? Si nosotros llegamos al nivel de los Efesios, Se nós chegarmos ao nível de Efésios, If we get to the level of the Ephesians, nosotros no tenemos pleitos y enemistades en la iglesia. nós não temos contenda e inimizade na igreja. we don't have fight or animosity in the church Porque los Efesios entendían como una revelación quién era el adversario. Porque os Efésios entenderam em revelação quem era o seu adversário. because the Ephesians understood by revelation who the adversary was. Los corintios, Os coríntios, The Corinthians, ellos no tenían esta revelación. eles não tinham esta revelação. they did not have this revelation. Ellos se comían y se peleaban entre ellos. Eles comiam e brigavam entre eles. They would eat each other and fight each other. Y Pablo aún les advirtió, dijo, no se vayan a comer los unos a los otros. E Paulo advertiu, daqui a pouco vão comer um ao outro. And Paul also warned them, don't eat each other. ¿Se mira qué contraste, hermanos? Você vê o que contraste, irmão? You see what contrast there is? En una iglesia había enemistades y toda clase de pleito. Havia uma igreja que havia inimizade e contendas. That in one church there's animosity and fighting, Pero el pleito no era con el diablo, el pleito era con hermanos y con hermanas. Porém, a contenda não era com o diabo, a contenda era com o irmão e com a irmã. but the fight was not against the devil, but against brother and sister. Cuando usted mire a su hermano, Quando você olha o seu irmão, When you see your brother, a su hermana, a sua irmã, your sister, a su esposo, a seu esposo, your husband, a su esposa, a sua esposa, your wife, cuando usted los mire como el diablo, quando você olha como o diabo, when you see them as the devil, le podemos decir, Dios le bendiga, hermano Corintio. eu posso dizer, Deus abençoe, irmão Coríntios. we can say, God bless you, Corinthian brother. Porque entendemos que no tiene la revelación todavía. Porque entendemos que não tem a revelação todavia. Because we understand they don't have the revelation yet. Oye usted al hermano Corintio Hoje você, irmão Coríntios, You hear the Corinthian brother, y su hermano Corintio siempre le va a estar hablando de su hermano. e seu irmão Coríntios sempre vai estar falando do seu irmão, and your Corinthian brother is always telling you about your brother, O de la hermana, ou da irmã, o del ministro. ou do ministro. or the sister, or the minister. ¿Sabe qué es eso? Sabe o que é isto? You know what that is? Es tu hermano, pero es un corintio todavía. É seu irmão, mas é um Coríntios ainda. He's your brother, but he's still a Corinthian. Porque un efesio Porque um Efésio no hace eso. não faz isso. Because an Ephesian doesn't do that. Y les voy a mostrar por qué los efesios no hacían eso. E eu vou mostrar por que os Efésios não faziam isto. And I'll show you why the Ephesians didn't do that. Vamos a leerlo, por qué no lo hacían ellos. Vamos a ler por que eles não faziam isto. Let us read why they didn't do that. Y luego regreso otra vez aquí, ¿ok? E logo eu volto aqui, ok? And then I'll come back. Vamos a ver qué pasaba con los efesios, hermanos. Vamos ver o que passava com os Efésios, irmãos. Let's see what happened with the Ephesians. Dice Pablo hablando aquí con los efesios. Diz Paulo falando aqui com os Efésios. Paul says here, speaking with the Ephesians. Hermanos efesios. Irmãos Efésios, Ephesian brothers, Dice aquí no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad que no? aqui nós não temos luta contra carne e sangue, verdade que não? for we wrestle not against flesh and blood, correct? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Não temos luta contra carne e sangue, a não ser contra os principados. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Los corintios la traen contra los diáconos. Os coríntios eles estão contra os diáconos. The Corinthians are fighting against the deacons. Lo trae contra los cantores. Eles estão contra os cantores. They're fighting with the singers. Ustedes no, ¿verdad que hermanos corintios, ustedes no tienen pleito con carne y sangre? Você verá, irmão Coríntios, que você não tem contenda contra carne e sangue? Right, Corinthian brothers, you don't wrestle against flesh and blood. Hermanos corintios, ¿ustedes contra quién tienen pleito? Irmão Coríntios, vocês contra quem vocês têm contenda? Corinthian brothers, whom do you wrestle against? Contra principados, Contra os principados? Principalities, contra potestades, Contra a potestade? against powers, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, Contra os governadores das trevas deste mundo? against the rulers of darkness of this world, contra malicias espirituales en las alturas. Contra as malícias espirituais das alturas? against spiritual wickedness in high places. En otras palabras, aquí no tenemos pleito entre los hermanos. Em outras palavras, aqui nós não temos contenda contra os irmãos. In other words, we brothers don't wrestle. Aquí en la iglesia de los Efesios tenemos pleito con el diablo. Aqui na igreja dos Efésios nós temos contenda contra o diabo. Here in the church of the Ephesians, we wrestle against the devil. ¿Ve la diferencia? Vê a diferença? You see the difference? Una iglesia madura no va a tener lucha contra carne y sangre. Uma igreja madura não vai ter luta contra carne e sangue. A mature church does not wrestle against flesh and blood.
Pero una iglesia inmadura, Porém, uma igreja imadura, But an immature church, un creyente inmaduro, crente imaduro, an immature believer, siempre va a tener sentimientos con el hermano y con la hermana. sempre vai ter sentimento contra o irmão, contra a irmã. will always have ill feeling to the brother or sister. Siempre está lastimado contra carne y sangre. Sempre vai estar lastimando contra carne e sangue. They're always hurt by flesh and blood. Siempre está luchando contra hermanos y hermanas. Sempre vai estar lutando contra irmãos e irmãs. They're always wrestling against brothers and sisters. En el trabajo siempre están peleando con sus patrones. No trabalho sempre estão brigando com seus patrão. At work, they're always fighting with the bosses. En la escuela siempre están peleando contra los compañeros en la escuela. Na escola sempre estão brigando com os companheiros na escola. In school, they're always wrestling against schoolmates. Y dicen que son cristianos, ¿eh? E dizem que são cristãos ainda. And they claim to be Christian. Y sí son, Sim, são. And they are. pero son corintios. Porém são coríntios. But they're Corinthians. Esos se mordían entre ellos mismos. Esos se mordían entre ellos Eles mismos. se mordiam entre eles mesmos. They would bicker with one another. Pero los efesios Porém os efésios But the Ephesians, tenían cultos muy bonitos tinham cultos muito bonitos. they had beautiful services. y decían, ¿hay algún visitante aquí que nos visita? E dizia, há algum visitante aqui que nos visita? And they said, we have a visitor. Oh, tenemos algunos. Ó, temos alguns. Oh, we have some. Tenemos algunos visitantes de la iglesia de los Corintios. Temos alguns visitantes da igreja de Coríntios. We have some visitors from the Corinthian church. Oh, tenían un culto precioso. Ó, eles tinham um culto precioso. Oh, they had a precious service. Y después en el compañerismo, E depois tinha o companheirismo. Then in the fellowship, venía un corintio a hablar con un efesio. E vinha um Coríntios falar com um Efésio. a Corinthian came and spoke with an Ephesian. ¿Sabes qué, tu hermano? Yo aquí me siento muy mal con aquel hermano. Sabe, meu irmão, aqui que eu me sinto muito mal com aquele irmão. Brother, I have ill feelings against that brother here. Yo no estoy de acuerdo con el diácono. Eu não estou de acordo com o diácono. I don't agree with the deacon. Aquí todo está mal. Aqui tudo está mal. Everything is wrong here. Y el efesio le decía, E o Efésio lhe dizia, And the Ephesian would tell him, aquí en esta iglesia no tenemos lucha contra carne y sangre, aqui hermano. nesta igreja nós não temos luta contra carne e sangue, irmão. here in this church we don't wrestle against flesh and blood, brother. Usted no ha aprendido todavía quién es su adversario. Você não tem aprendido quem é o seu adversário. You haven't yet learned who's your adversary. Aquí el problema no es tu hermano. Aqui o problema não é o teu irmão. Here the problem is not your Aquí el brother. problema no son los cantores. Aqui o problema não são os cantores. Here the problem is not the singers. Aquí el problema no es la gente. Aqui o problema não é as pessoas. Here the problem is not the people. Aquí hemos subido a un nivel diferente. Aqui nós temos subido a um nível diferente. Here we've gone to a different level. Hermanos, entonces, ¿qué hacen aquí en esta iglesia ustedes? Irmão, então o que faz você aqui nesta igreja? So then what do you do in this church, O brothers? cuando vemos a alguien haciendo algo malo, Quando nós vemos alguém fazendo algo mal, When we see someone doing something wrong, nosotros oramos por la persona nós oramos pela pessoa we pray for the y person peleamos contra el diablo que trae a mi hermano en esa condición. e brigamos contra o diabo que traz a irmã nesta condição. and we fight against the devil who has our brother in that condition. Si el hermano nos maldice, Se o irmão nos amaldiçoar, If the brother curses us, nosotros lo bendecimos. nós o abençoamos. we bless him. Porque no tenemos lucha contra el hermano. Porque nós não temos luta contra o irmão. Because we don't wrestle against the brother. Son espíritus que están detrás de todo eso, mi hermano. São espíritos que estão atrás de tudo isso do meu irmão. It's spirits that are behind all of this, Y le brother. dice el hermano Efesiano, E disse o irmão Efesiano, And the Ephesian brother says, le dice, hermano, pues que allá en tu iglesia de los Corintios no les ha enseñado el pastor esto. irmão, lá em tua igreja, lá nos Coríntios, não tem te ensinado o teu pastor? the Ephesian brother says, over there in the Corinthian church, your pastor hasn't taught you this? Pues no, hermano, pues él también anda en adulterio y todas estas cosas. Pues él anda en adulterio y todo esto. Pois ele anda em adultério, tudo isto. Well, no, he's committed adultery and all these things. Ahí está el problema. Aí está o problema. Therein lies the problem. Pero yo aquí estoy hablando con un pueblo Porém, aqui eu estou falando com um povo But here I'm speaking to a people que está subiendo a un nivel espiritual que diferente. está subindo a um nível espiritual diferente. that's coming up to a different spiritual level. Y en esta tarde le está diciendo adiós a la iglesia de los Corintios. E esta tarde está dizendo adeus e a igreja de Coríntios. And today they're saying goodbye to the Corinthian church. Ya no quiero ser más parte de la iglesia de los Corintios. Já não quero ser mais parte da igreja de Coríntios. I no longer want to be a part of the Corinthian church. Porque allá con los Corintios todos se pelean. Porque em Coríntios todos brigam. Because the Corinthians are wrestling
one with another. Allá cometen adulterio, incluyendo los diáconos y hasta el pastor. Lá eles cometem adultério do diácono até o pastor. Because over there, the deacons and even the pastor are committing adultery. Hay que decirle adiós a esa iglesia de Corintios. Tem que dizer adeus a esta igreja de Coríntios. You have to say goodbye to that Corinthian church. Hermano, ¿y a dónde va a ir? E irmão, aonde vai ir? And brother, where will you go? Voy a ir a la iglesia de los Efesios. Eu vou ir na igreja dos Efésios. I'm going to Ah, go qué to the bueno. church of Deacons. Venga, lo vamos a instruir aquí, hermano. Venha, nós vamos te instruir aqui, irmão. Come along, brother. We'll instruct Aquí you. tenemos un pastor tremendo. Aqui nós temos um pastor tremendo. Here we have a tremendous Él fue el pastor. que nos enseñó que aquí no tenemos lucha contra carne y sangre. Foi ele que nos ensinou que nós não temos luta contra carne e sangue. He's the one who taught us we don't wrestle against flesh and blood. Aquí no tenemos discordia entre nosotros. Aqui não temos discórdia entre nós. Discord doesn't exist amongst us. Aquí somos un pueblo de oración. Aqui nós somos um povo de oração. Here we're a people of prayer. Aquí nosotros no nos peleamos unos contra otros. Aqui nós não brigamos um contra o outro. Here we don't fight one against the other. Aquí oramos los unos por los otros. Aqui nós oramos um pelo outro. Here we pray one for another. Oiga, de veras. Oh, verdade? Sí, Really? aquí cuando vemos un mal, oramos por ese Sim, mal. quando vem irmão, nós oramos por esse irmão. When we see an evil, we pray for that brother. ¿Verdad? Vemos un mal en la iglesia y oramos inmediatamente porque vemos al diablo detrás de todo esto. Nós vemos um mal na igreja e oramos porque nós vemos o diabo atrás disso. We see something wrong in the church and we pray immediately because we see the devil behind it. Alguien viene a mí y me dice, hermano, miraste a aquella hermana. Alguém diz a mim, diz, oh, irmão, olha, viste aquela irmã? Someone comes and says, brother, did you see that sister? ¿Miraste algo mal? Saiu mal? Did you see something wrong? Sí, hermano. Sim, irmão. Yes, brother. ¿Qué vamos a hacer? O que vamos fazer? What shall we do? ¿Ir a decirle a otro? E dizer a outro? Go and tell someone No, else? vamos a orar por ella. Não, vamos orar por ela. No, let us pray for them. Porque nosotros sabemos de que la hermana no es la que anda haciendo tales cosas. Porque nós sabemos que a irmã não está fazendo estas coisas. Because we know the sister's not doing these things. Es el diablo que está detrás de todo esto. É o diabo que está atrás de tudo isto. It's the devil who's behind all this. Pero si nosotros no tenemos esa revelación, Porém, se nós não tiver esta revelação, But if we don't have this revelation, vamos a andar corriendo de hermano en hermana, nomás hablando mal de la hermana y se va a poner peor la situación. nós vamos andar de irmão em irmão falando mal da irmã e de toda a situação. we're going to be running from brother to sister and the situation just gets worse. Oiga, hermanos de Efesios, pues a ver cómo le hacen ustedes aquí, enséñenos a nosotros los corintios. Oh, irmão Ferez, graças por ter vindo aqui, nos ensina aos irmãos coríntios. Ephesian brothers, show us how to do it here in the Corinthian church. ¿Miró usted algo malo? Olhou você algo mal? Did you see something wrong? Vaya y dígale a otro. Vai e diga a outro. Go and tell someone else. Vamos a ponernos de acuerdo para orar. Vamos nos colocar em acordo para orar. Let us get in agreement to pray. Sí debe de ir a decirle a otro, Sim, você deve de ir e dizer a outro. Yes, you should go and tell another. pero no en forma de chisme, Não em forma de fofoca, But not in the form of gossip. no de crítica, não crítica, sino para ponerse de acuerdo, a não ser para se colocar de acordo, But to get in agreement para orar por mi hermano y mi hermana, para orar pela minha irmã e meu irmão, to pray for my brother and sister. porque ella no es nuestro adversario. porque ela não é nosso adversário. Because Esa es she's la- not our adversary. Ella no es nuestro adversario. Ela não é nosso adversário. She's not our Y adversary. nosotros, tú y yo, E nós, eu e tu, And you and I, debemos de juntarnos para orar por ella, para que el adversario devemos de se aparte juntar, de ella. devemos de juntar e orar por ela para que o adversário se afasta dela. we should get together so we can pray and the adversary leaves her. ¿Ah? Entonces, donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Então, onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Where there's 2 or 3 gathered in the name of the Lord, y se pusieran de acuerdo para orar por ese caso, e se colocarem de acordo para orar por este caso, and get in agreement to pray for that case, el Señor va a entrar a la escena. o Senhor vai entrar em cena. the Lord will enter on the scene. Amén. Y con nuestra oración vamos a poder derrotar al diablo, el adversario que está en aquel lado. E com a oração nós vamos poder derrotar o diabo e o adversário. And with our prayer, we can defeat the devil who's our Ve adversary. cuando 2 efesios Vê quando 2 Efésios You see, when 2 o Ephesians 3 se ponían de acuerdo, ou 3 que se colocam em acordo, Or Dios estaba allí Deus está ali. got in agreement, God was y there. podían derrotar al diablo. Y podían derrotar al diablo E podem derrotar o diabo, And they can defeat the devil que estaba tratando de dañar a uno de los miembros que de la estava iglesia. tratando de ganhar um membro da igreja. that was trying to hurt one of the church members. Oiga, dijo el de los Corintios. Ó, e logo diz dos Coríntios: The one from the Corinthians says, Dijo, oiga, qué interesante cómo lo hacen ustedes aquí. ó, como é interessante o que vocês fazem aqui.
How interesting what you do. Le dijo el Corintio, ¿y cómo lo hacía? Le dijo el de los Efesios, oiga, ¿y ustedes cómo lo hacían allá en la iglesia de ustedes, en los Corintios? E diz o Efésio, olha, como é que é vocês lá na igreja dos Coríntios? And the Ephesians asked, how do you do it at the Corinthian Pues church? también nos juntábamos 2 o 3 Porém, também nos juntamos 2 ou 3 Well, we would get together 2 or 3, y le dábamos duro y el diablo estaba en todo eso. Y le dábamos duro y ahí estaba el diablo también en e todo nós nos eso. dávamos, ficávamos duro e ali estava o diabo no meio deles. and we would go at it hard, and the devil was there. Ve cuando usted se junta, Vê quando você se junta, See, when you get together, donde hay 2 o 3 reunidos chismeando y murmurando, el diablo está allí con ellos. ali onde tem 2 ou 3 reunidos fazendo fofoca e murmurando, ali está o diabo entre eles. and where there's 2 or 3 gossiping and murmuring, the devil's there. Y donde está el diablo, E aonde está o diabo, And where the devil is at, al rato son 4 y son 5. logo já são 4 ou 5. later on it's 4 and 5. Y al rato es toda la iglesia contaminada. Logo está toda a igreja contaminada. Later on, the whole church is contaminated. Dijo el de los Efesios, qué interesante, hermano. Diz aos Efésios, que interessante. The Ephesians said, oh, how interesting. No, aquí con 2 y 3, con eso derrotamos al diablo. Não, nós aqui com 2 ou 3 já derrotamos o diabo. With just 2 or 3, we defeat the devil here. Y le dijo el Corintio, oiga hermano Efesio, ¿me puede dar una explicadita? Yo quiero aprender más de ustedes ahora que ya soy parte de esta iglesia. Ah, então diz o irmão Coríntios, o irmão Efésios, o irmão pode me explicar um pouquinho mais, que eu quero fazer parte desta igreja. And the Corinthians says, Ephesian brother, can you give me a better explanation now that I'm part of this church? Déjale explico, mi hermano, ¿eh? Deixa que eu te explico, meu irmão. Let me explain to you, brother. Ah, por cierto, hermano Corintios, Ah, por certo, irmão Coríntios, By the way, Corinthian brother, el otro día vino por aquí el hermano Pedro y nos predicó un mensaje tremendo. outra vez veio o irmão Pedro por aqui e nos trouxe uma pregação tremenda. the other day, brother Peter passed by here and he preached a tremendous Y message. le voy a poner la cinta que nos predicó Pedro. Está tremendo el E mensaje. eu vou colocar a fita que pregou o irmão Pedro, tá tremendo. And I'm going to play the tape of brother Peter's preaching. It's tremendous. Oiga, ¿y cómo se llama la cinta que predicó Pedro? Olha aí como se chama a citação que pregou Pedro? And what's the title of Peter's preaching? El adversario. O adversário. The adversary. Oiga, qué interesante. A ver, vamos a ver el mensaje del Ó, que adversario. interessante. Vamos ver a mensagem que diz. Oh, how interesting. Let us see the message. Oiga, ¿no se siente bien usted? Yo me siento bien, ¿eh? Já não sente bem vocês? Eu me sinto bem. Don't you feel good? I feel good. Ya cuando me estoy sintiendo bien, algo está pasando. Quando estou me sentindo bem, algo está passando, acontecendo. When I'm feeling good, something's taking place. Amen. Amém. Vamos a oír el mensaje de Pedro. Vamos ouvir a mensagem de Pedro. Let's hear the message of Peter. Oiga, hermano, ¿y Pedro también es de los Efesios? Ó, irmão, e Pedro também é de Efésios? Oh, and Peter, is he one of the Ephesians? No, él no es de los Efesios, Não, ele não é de Efésios. No, he's not the Ephesians. pero cree igual que nosotros los Efesios. Porém, ele crê igual a nós dos Efésios. But he believes just like us, the Ephesians. Muy interesante. Muito interessante. Very interesting. Sí, mire, Pedro y Pablo creen igual. Vê, Pedro e Paulo, eles creem igual. Look, Peter and Paul believe the same. Oiga, aquí nos encanta, aquí en la iglesia de los Efesios, cuando nos predica el apóstol Pablo. Ó, isso nos encanta quando aqui na igreja prega o apóstolo Paulo. Here the Ephesians love when the Apostle Paul preaches. Oiga, y hemos tenido unos cultos especiales cuando ha invitado a Pedro y qué bonitos mensajes predica Pedro también. Ó, temos cultos especiais quando convidamos o irmão Pedro. And we've had special service and they're tremendous when we invite Brother Oiga, ¿y de Peter. dónde viene Pedro? Olha, da onde que vem Pedro? Where does Peter come from? Parece que viene de Chicago, no sé. Parece que dónde ele vem de por ahí. Chicago. I think he comes from Chicago or something. A ver, vamos a ver lo que predica Pedro. Ah, nós vamos saber o que prega Pedro. Well, let's see what Peter preaches. Sed sobrios y velad, Sede sobe, vigiai, Be sober, be vigilant. porque tu hermano el diácono. porque o irmão, o diácono... Ah, no, perdón. Oh, não, perdão. Because your brother deacon, don't forgive me. Porque vuestro adversario el diablo, Porque o vosso adversário, o diabo, Because your adversary, the devil, cual león rugiente, anda en derredor buscando a quien devorar. como um leão rugindo, ele anda te rodeando para tragar. as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Amén. Al cual resistid firmes en la fe, Ao qual resistir firme na fé. Whom resist steadfast in the faith. ¿qué debemos hacer con el adversario, O hermanos? que nós devemos fazer com o adversário, irmão? What should we do with the adversary, brothers? No escuché. I can't hear.
Estamos aprendiendo, hermanos. Vamos a aprender. El mensaje que predicó Pedro está cortito, así son como 2 versos. We're going to learn, brothers. Vamos a aprender lo que él predicó es corto. Eu quero aprender Lo que Pedro predicó fueron como 2 versos. o que Pedro pregou foi como que 2 versos. We're going to learn what Peter preached is only 2 verses. Así que vamos a aprender el mensaje el día de hoy. E assim que nós vamos aprender a mensagem do dia de hoje. So we're going to learn the message today. Aquí Pedro dijo aquel día que vino por aquí. Aqui Pedro falou naquele dia que ele veio por aqui. That day Peter passed by here, he said, Dijo, hermanos, pónganse listos. Ele disse, irmão, se coloquem, Listos, ah, sobrios. fiquem sóbrios, Vigilen. vigiem, be sober and be vigilant, brothers. Porque vuestro adversario, el diablo, porque o adversário, o diabo, Because your adversary, the devil, anda buscando a quien devorar. ele anda buscando a quem devorar. is seeking whom he may devour. ¿Y qué vamos a hacer, E Pedro? o que nós vamos fazer, Pedro? And what will we do, Peter? Resistan al diablo en la fe. Resista ao diabo na fé. Steadfastly resist the devil in faith. ¿Qué debemos hacer con el adversario, el diablo? O que vamos fazer com o adversário, o diabo? What are we going to do with our adversary, the devil? Resistirlo en la fe. Resisti-lo na fé. Resist steadfast in the faith. Todos ustedes, Todos vocês, All of you, hijos e hijas de Dios, filhos e filhas de Deus, sons and daughters of lo God, que deben de hacer o que devem de fazer what you should do es resistir al diablo en la fe. é resistir o diabo na fé. is resist steadfast the devil in the faith. Este es el consejo apostólico. Esse é o conselho apostólico. This is the apostolic counsel. Advice. Advice. Hay que resistirlo Hay que resisti-lo You have to resist him en la fe. na fé. in faith. Oiga, pero la fe es una revelación. Pela fé é uma revelação. But in faith, it's a revelation. Les digo que los efesios tenían una revelación. Eu digo que os efésios tinham uma revelação. I tell you, the Ephesians had a revelation. Los cristianos tienen una revelación. Os cristãos têm uma revelação. The Christians have a revelation. La fe es una revelación. E a fé é uma revelação. Faith is a revelation. Entonces, cuando veamos al diablo obrando, Então, quando nós vemos o diabo operando, So when we see the devil working, vamos a resistirlo en la fe. vamos resisti-lo na fé. let's Amen. resist him in the faith. Dice, sabiendo, ahora aquí está la revelación. Cuando es una revelación, usted sabe algo. Sabendo que aqui é uma revelação. Quando você tem uma revelação, você sabe algo. Knowing when it's a revelation, you know something. Ve, es sabiendo. Vê, é sabendo, It's knowing, Sabiendo, sabendo, knowing, entendiendo, entendendo, understanding, teniendo fe, tendo fé, having faith, teniendo una revelación tendo uma revelação having a revelation de cómo el diablo opera. de como que o diabo opera. of how the devil Y operates. por medio de esa revelación resistimos la forma en que el diablo obra. E por meio dessa revelação nós resistimos como o diabo opera. Through that revelation, we resist the devil, how he works. Dijo el mensajero de esta última edad, el hermano William Branham. Disse o mensageiro dessa última era, o irmão William Marion Branham. The messenger of this last age said, Brother William Branham, La forma de vencer al oponente o a su enemigo A forma de vencer o oponente ou o seu inimigo the way you overcome your enemy es conocer sus tácticas. é conhecer as suas táticas. is knowing his tactics. Porque cuando conoce las tácticas, Porque quando você conhece as táticas, Because when you know the tactics, las resiste. você a resiste. you resist. Es como 2 boxeadores que pelean. É como que se dois boxeadores que brigam. It's like 2 boxers fighting. Hay boxeadores que son buenos para un gancho al hígado. Há boxeadores que são bons para dar um gancho ali. There's boxers that are good with hooks to the Y hay liver. unos que son buenos pero para ¡pum! Aquí. E há uns que são bons para um pum aqui. And there's some that are good to connect with your chin. Y si un boxeador va a pelear con uno que le pega aquí duro, E se um boxeador vai brigar com um que pega aqui duro, If a boxer is going to fight someone who fights strong in the chin, el otro contrincante estudia a su oponente. o outro ele estuda o seu oponente. the other boxer studies his opponent. Y él ya sabe que cuando le va a tirar uno a su E oponente, ele sabe quando ele vai tirar um no seu oponente, He knows when he's going to throw a punch. conoce que él le va a querer dar uno aquí también. sabe que ele vai querer dar um aqui também. He knows he's going to want to strike him here Entonces la also. estrategia es tirarle Então a estratégia é tirar-lhe So the strategy is to throw and duck y abajo porque va a pasar el golpe del otro.
Pum, e abaixa porque Pum. o golpe vai passar por outro. So it's throwing the punch and ducking, and the blow will go over your Y head. el otro es tremendo para el gancho. E ¡Pum! o outro é tremendo para o gancho. Pum! And the other is tremendous for the uppercut. Y el otro también sabe que cuando tiró, E o outro também sabe quando tirou. The other one knows that when he threw a punch, el otro le va a dar al gancho y él también voltea para no ser golpeado ahí. E o outro vai dar o gancho, ele dá a volta para que não pegue o gancho ali. he knows he's going to receive an uppercut, and he turns around to not get hit. Así el profeta dijo, usted tiene que conocer las tácticas del enemigo. Assim o profeta diz que você tem que conhecer as táticas do inimigo. That's how the prophet says you have to know the tactics of the enemy. ¿Verdad que sí, hermanos? Será que sim, irmãos? Correct, brothers? Mire, el enemigo anda buscando a quien devorar. Veja, o inimigo anda buscando a quem devorar. Look, the enemy is looking to whom he may devour. Y la manera que devora a alguien es tomando a alguien. E a maneira que ele devora alguém é tomando alguém. The way he devours by taking Y someone empieza a trabajar con esa persona. E ele começa a trabalhar com essa pessoa. and starts working with that person. Y esta persona se empieza a sentir enojado. E essa pessoa começa a se sentir enojado. And this person starts to feel angry. Y cuando uno anda enojado, todo ve mal. E quando começa a ficar enojado, tudo vê mal. And when you're angry, you see everything wrong. Y cuando uno se siente mal, E quando se sente mal, And when you feel bad, lo primero es que va con alguien. Va a buscar a alguien. a primeira coisa ele vai buscar alguém. the first thing you do is go and look for someone. Y como se anda sintiendo mal, E como ela anda sentindo-se mal, And since you're feeling bad, va a venir a decirle que no está de acuerdo con cierta persona. vai vir dizer que não está de acordo com certa pessoa. you're going to tell him you don't agree with a certain person. Lo que está haciendo es darle una buena a este. O ¡Pum! que está fazendo é dando um pum. Y como Or este again, no, is throwing a punch. y como este no conoce las tácticas del enemigo, E como esse não sabe as táticas do inimigo, And since this one doesn't know the tactics of the enemy, nomás dice, hombre, ¿a poco así de veras es eso? aí no mais ele vai dizer, homem, não pode fazer isto. he just falls back and says, that's so. ¿Y quién fue la hermana, hermano? ¿Y quién es la hermana? E quem é a irmã? And who's the sister? Fue la hermana fulana. Foi a irmã fulana? It was Fue la sister hermana so-and-so? Foi o irmão Or fulano? brother so-and-so? Ve, no sabe cómo resistir al diablo. Vê, não sabe como resistir ao diabo. See, they don't know how to resist the devil. Los corintios no sabían cómo resistir al diablo, Os hermanos. coríntios não sabiam como resistir ao diabo. The Corinthians didn't know how to resist the Venía el devil. golpe de murmuración Tinha golpe de The murmuração. knockout punch came. y el otro corintio lo único que decía es ¿quién fue? E o outro coríntios dizia, quem foi? The other Corinthian would just ask, who is it? Pero un efesio conoce las tácticas del enemigo. Porém, um Efésio conhece as táticas do inimigo. But an Ephesian knows the tactics of the enemy. Venía el hermanito que apenas llegó a la iglesia de los efesios Veio um irmãozinho que apenas chegou na igreja de Efésios. The brother who just showed up to the Ephesian church came, y no se anda sintiendo bien porque el diablo ya lo rodeó, se lo anda comiendo. E já não anda se sentindo bem porque o diabo já rodeou e anda o destruindo. he doesn't feel good because the devil's ready to devour Y him. va y le platica a un efesio. E vai e pratica com um Efésio. And he goes and tells an Ephesian. Mira, hermano, yo no estoy de acuerdo con y le da. Vê, olha irmão, eu não estou de acordo, e lhe dá. He says, bro, I'm not in agreement with. Y el efesio baja. E o Efésio baixa And the Ephesian ducks. e Hay pum, hay que orar por ella. e pum, tem que orar por ele. You have to pray for them, he uppercut. ¿Ya entendió? You understand? Viene uno con una murmura, Vem um com uma murmuração, Somebody comes murmuring, pum, le viene tirando pum, fica tirando. they want to punch you. O Efésio abaixa y gancho al hígado, orar por ella. e tem que orar por ele. And uppercut to you have to pray for them. El hígado duele tremendo cuando le pegan a uno ahí. Oh, vê que dói quando pega ele aí. It really hurts when they hit you in the liver. ¿Para qué orar, hermano? Para que orar, irmão? Why pray, brother? Es más bonito criticar. É mais bonito criticar. It's more beautiful to ¡Pum! criticize. Otro. Pum, Orar. morto, And adorar. another uppercut, down. Se fija, mi hermano, ¿está entendiendo? Olha, meu irmão, estão entendendo? You see, brothers, you understand? Mira, entonces, resistir al diablo en la fe. Olha, então, resistir o diabo na fé. So resist the devil in the Le faith. voy a dar uno o dos ejemplos y cerramos. Vou dar um ou dois exemplos e encerramos. I'll give you one or two examples and we'll close. Dice Pedro, Disse Pedro. Peter says, al adversario hay que resistirlo en la fe, O adversário tem que resistir na fé, the adversary you have to resist in the faith, sabiendo que las mismas aflicciones que ustedes pasan sabemos que as mesmas aflições que você passa knowing that the same afflictions that you have han de irse cumpliendo en vuestros hermanos que están en el mundo también. estão se cumprindo nos nossos irmãos que estão no mundo também. are accomplished in your brethren that are in the world. ¿Qué significa esto? O que significa isto? What does this mean?
que cuando ustedes se sienten mal, que quando você se sente mal, when you feel bad, el diablo te está afligiendo. o diabo está te afligindo. the devil's afflicting you. ¿Y sabes qué es lo que debe de hacer? ¿Sabes lo que hace el corintio? E sabe o que faz o Corinthians? You know what the Corinthian does? Bueno, te voy a decir primeramente lo que hace el corintio, ¿verdad? El corintio es terrible, hermanos. Oh, verdade, Corinthians é terrível. I'll tell you what the Corinthian does. He's terrible. El corintio anda todo afligido. O Corinthians anda todo afligido. The Corinthians are all afflicted. El diablo le está atormentando su mente. O diabo está atormentando a sua The mente. devil's tormenting his Y mind. siempre anda diciendo, el diablo ya me trae. E fica dizendo, o diabo já tem me tragado. And they're always saying, the devil has me. Oren por mí. Orem por mim, Pray for me. Y me siento mal. eu me sinto mal. I feel bad. Y el corintio siempre anda diciendo que se siente mal. E o Corinthians sempre anda dizendo que se sente mal. And the Corinthians always claiming that he feels bad. Usted ve al corintio y le dice, hermano corintio, ¿cómo está? Você, irmão Corinthians, como está? You see a Corinthian say, how are you, Corinthian brother? Dice unos días bien y otros mal. Você, uns dias bem, outros mal. He says, good days and bad days. Pero usted encuentra un Efesios. Porém, você encontra Efésio. But you find in Ephesians, Hermano Efesio, ¿cómo está usted? Irmão Efésio, como está você? Ephesian brother, how are you? Unos días bien Uns dias bem y Some otros good days. mejor. e outros melhores. And some better than others. Oiga, ¿ya vieron la diferencia entre el corintio y el Efesio? Olha, você vê a diferença entre Coríntios e Efésio? Have you seen the difference between the Corinthian and Ephesian? Y llega a platicar el hermanito corintio con el Efesio. E chega a falar o irmãozinho Coríntios com o Efésio. And the Corinthian brother speaks to the Ephesian brother. Dice, hermano, a mí me están pasando pensamientos muy horribles por mi mente. Disse, irmão, a mim está passando pensamentos horríveis em minha mente. And he says, evil thoughts are crossing my mind. Ore por mí. Ore por mim. Pray for me. El diablo me está atormentando siempre. O diabo está me atormentando The sempre. devil's always tormenting Hermano, me. traigo unos dolores de cabeza horribles. Irmão, eu tenho umas dor de cabeça horríveis. I have such terrible headaches. Ore por mí porque tengo unos dolores de cabeza horribles. Ore por mim porque eu tenho dor de cabeça horrível. Pray for me because I have terrible headaches. Hermano Efesio, ora por mí. Irmão Efésio, ore por mim. Ephesian brother, pray for me. ¿Qué tiene mi hermano corintio? O que você tem, meu irmão Coríntios? Me What do you duele have, my Corinthian aquí. brother? Dói aqui. It hurts me here. Oye, hermano Efesio, ora por mí. Ó, irmão Efésio, ore por mim. ¿Qué Ephesian pasa? brother, pray O for que me. passa? Ahora me happens? duele acá. Agora me dói aqui. Now it hurts me over here. Bueno, este corintio todo le duele. Porém, este Coríntios tudo dói. Everything hurts this Corinthian. Y dice, hombre, es que usted no sabe cómo combatir al diablo, mi hermano. E disse, homem, você não sabe como combater o diabo, meu irmão. It's because you don't know how to wrestle against the devil. Pues, ¿qué hacen ustedes los efesios? Pois o que faz vocês, os Efésios? So what do you Ephesians do? Nosotros entendemos Nós entendemos We understand que las mismas aflicciones que nosotros sentimos que as mesmas aflições que vocês sentem that the same afflictions we feel solamente es una indicación só é somente uma indicação is just an indication de que el diablo anda atacando a otro hermano por ahí. que o diabo anda atacando outro irmão por aí. that the devil's attacking some brother Y somewhere. la aflicción que yo siento, E a aflição que eu sinto, And the affliction I o la feel, presión que yo siento, ou a pressão que eu or sinto, pressure that I o feel, los malos pensamientos que pasan, ou os maus pensamentos que passa, or bad thoughts that cross las here, malas imaginaciones que pasan, as mal imaginação que passa, or bad imaginations, o las cosas malas que siento, ou as coisas maus que sinto, or bad things I feel, es indicación de que el diablo se anda comiendo a alguien. é indicação de que o diabo está comendo alguém. is an indication the devil's devouring somebody. Y como nosotros tenemos una E revelación como nós temos uma revelação And since we have a y revelation, tenemos que resistir al diablo en la fe, e temos que resistir o diabo na fé, and we resist the devil in faith, esta es la revelación que los efesios tenemos. essa é a revelação que os Efésios temos. there's a revelation Ephesians have. Que por sus llagas fuimos nosotros curados. Que por suas feridas nós fomos curados. That by his stripes we were healed. Entonces esas aflicciones Então estas aflições So these afflictions, no son mías, não são they're minhas, not mine. pero Dios me llamó porém Deus me chamou But God called para me resistir al diablo en la fe. para resistir o diabo na fé. to resist the devil in Y faith. en vez de orar por mí, en vez de orar por Em vez mí, de orar por mim, Instead of praying for me, me pongo a orar por alguien Me que colo- anda batallando me con el coloco a orar diablo. por alguém que está batalhando com o diabo. I pray for somebody who's wrestling with the devil.
Y cuando oro por alguien E quando eu oro por alguém And when I pray for someone que se está sintiendo como yo me siento en veces, que está se sentindo como eu me sinto às vezes, that feels like I do sometimes, llega el momento chega o momento the moment comes en que cesa en mí esa aflicción. e que cessa em mim esta aflição. that affliction ceases in me. Esta es una indicación Esta é uma indicação That's an indication de que el diablo ha sido echado fuera de la otra persona. que o diabo tem saído fora da outra pessoa. that the devil has been cast out of the other Aunque person. esté allá en el otro lado del mundo. Mesmo que esteja lá do outro lado do mundo. Even though I'm on the other side of the world. Por todo el mundo hay aflicción. Por todo mundo há aflição. Throughout the whole world there's affliction. Por todo el mundo la gente anda batallando con malos pensamientos. Por todo mundo as pessoas andam com maus pensamentos. Throughout the whole world people struggle with bad thoughts. Y los efesios saben esto. E os efésios sabem disto. And the Ephesians know this. Saben porque sienten. Sabe porque sentem. They know because they feel. Pero saben que el problema no está ahí con ellos, Porém sabe que o problema não está ali com eles. But they know the problem's not there with them. sino con alguien que no tiene la revelación todavía. A não ser com alguém que não tem a revelação ainda. But with someone who doesn't yet have the Y revelation. el efesio sirve a Dios, E o Efésio serve a Deus, And the Ephesian serves God. sirviendo a sus hermanos afligidos en otros lados. servindo seus irmãos afligidos no outro lado. Serving his afflicted brothers in different places. Muchas veces puede ser en la iglesia, Muitas vezes pode ser na igreja. Many times it might be in the church. alguien teniendo problemas. Alguém tendo problemas. Someone having problems. Muchas veces puede ser alguien allí donde usted vive en su vecindario. Muitas vezes pode ser alguém ali na sua vizinhança. It might be someone from your neighborhood. Pero el efesio sabe Porém o Efésio sabe But the Ephesian knows que no tiene problemas él, que ele não tem problemas. that he doesn't have problems. porque él está libre Porque ele está liberto Because he's free por la sangre del Cordero. pelo sangue do Cordeiro. by the blood of the Lamb. Él no deja que esas cosas que el diablo trae en derredor de él lo hagan creer que es él el problema. Ele não deixa que essas coisas que o diabo traz ao redor dele, ele é o problema. He doesn't let those things the devil brings to him become his. Él resiste al diablo en la Ele fe. resiste ao diabo na fé. He resists the devil in faith. Me anda doliendo mucho este brazo. Ouch. Me duele mucho este brazo. Me dói muito o braço. My arm is killing me. El efesio sabe. O Efésio sabe. The Ephesian knows. El diablo anda devorando a algún hermano o alguna hermana en la iglesia. O diabo anda devorando algum irmão e alguma irmã na igreja. That the devil's devouring a brother or sister in the church. Señor, Senhor, quien quiera que sea, quem queira que seja, Whoever it en is, donde quiera que e esté, onde queira que esteja, wherever they're at, oro por liberación eu oro por libertação. I pray for deliverance. por este hermano, Por este irmão, Por esta hermana por esta irmã, que tiene sister. dolor en el braço, por esta persona que tiene dolor en el brazo. por esta pessoa que tem dor no braço. Who has arm pain. Entonces esta persona lanza fuera al diablo, Então essa pessoa lança fora o diabo. So this person casts out the devil. aún a la distancia, A uma distância. a Even una at the- distancia, A uma distância. At whatever sin distance. tener que tenerlo allí. Sem precisar ter ele ali. Without having to have the person there. Pero el corintio, Porém o Coríntios, The Corinthian. me duele la mano. me dói a mão. Oh, my hand hurts. A mí se me hace que es riuma. Eu acho que é reumatismo. I think it's Se me hace que arthritis. es artritis aguda. Deve ser a artrite aguda. I think it's rheumatoid arthritis. O no vaya siendo cáncer. Ou vai ser câncer. Or maybe it's cancer. ¿Tú qué crees, hermano? E você o que crê, irmão? What do you think, brother? El otro corintio dice, a mí también me duele, no E sé o por outro, qué. e outro diz, a mim me dói, eu não sei o que é. And the other Corinthian says, it hurts me too, I don't know Y why. en vez de orar el uno por el otro, E em vez de orar um pelo outro, Instead of praying one for another, los dos se consuelan, dicen, yo también me siento igual, hermano, os dois se consolam, eu também me sinto igual, irmão. they both console each other saying, I feel the same way. No tienen revelación, son corintios. Não tem revelação, são coríntios. They don't have revelation, they're Corinthians. Hay veces que yo me levanto en Chicago. Às vezes que eu me levanto em Chicago There's times I wake up in Chicago. Oiga, el Espíritu Santo me dio gozo, hermanos, a mí. e ouço o Espírito Santo me dando alegria a mim. Oh, the Holy Spirit gave me joy. Y hay días en que me levanto con una depresión. E há dias que eu me levanto com uma depressão. And there's days I get up with such a depression. Si yo le hago como el Corintios, Se eu ando como um Coríntios, If I do like the Corinthian, Dios mío, Deus meu, my God, yo pensé que tú me habías dado el Espíritu Santo. eu pensei que tu tinha me dado o Espírito Santo. I thought you gave me the Holy Ghost. Tenía tanto gozo el otro día. Eu ia ter tanta alegria no outro dia. I had so much joy the other Y day. mira ahora la depresión que tengo. E olha agora a depressão que eu tenho. And look at the depression I have Yo today. creo que ni recibí nada al último.
Eu creio que não recebi nada. I don't think I received anything. A ver si envías un predicador más poderoso, porque este no sirvió el que mandaste el otro día. Talvez tivesse um pregador mais poderoso ao invés desse que mandou outro dia. Maybe you can send a more powerful preacher because this one was good for nothing. Pero usted ve al Corintio Porém, você- o al Efesio. Porém você vê o Efésio, But you see the Ephesians, Feliz de la vida. feliz da vida. happy with Él life. tiene la revelación Ele tem a revelação He has a revelation de que por las llagas del Señor, que pelas feridas do Senhor, that by the stripes of the Lord, por la muerte del Señor, pela morte do by Senhor, the death of the Lord, Él está libre. ele está liberto. he's free. Él tiene gozo. Ele tem alegria. He has joy. Él tiene paz. Ele tem He paz. has peace. Él tiene alegría. Ele tem He alegria. has happiness. Y cuando un día se levanta E quando ele se levanta And one day when he wakes up y se siente deprimido, e se sente deprimido, and he feels depressed, dice, ya sé, ele disse: Eu já he sei, says, I know. yo sigo siendo eu sigo sendo, todavía teniendo gozo. ainda tendo alegria. I Todavía- continue having joy. Todavía tengo gozo. Ainda tenho alegria. I still have joy. Pero la depresión que parezco tener Porém, a depressão que me parece ter But the depression that seems I have es la indicación de un corintio que anda deprimido. é a indicação de um Coríntios que anda deprimido. is a condition of some Corinthian who's depressed. Me voy a orar. Eu vou a orar. I'm going to pray. Señor, tú me salvaste a mí. Senhor, tu me salvaste a mim. Tú me Lord, diste you help gozo me. y me diste paz. Tu me deu gozo, me deu paz. You gave me joy, gave Esto me peace. indica Isto indica This tells que me el diablo anda devorando a un hermano o a una hermana en algún lugar. que o diabo anda devorando um irmão ou uma irmã em algum lugar. that the devil's devouring a brother or sister somewhere. Libéralo de la depresión. Liberta da depressão. Libéralo, Señor. Liberta, Senhor. Libéralo, Señor. Liberta, Senhor. Y de repente, E de repente, All of a sudden, qué bien me siento ahora. que eu me sinto bem agora. Es I que feel good ese now. diablo Esse é o diabo it's the devil que andaba devorando a un que hermano, andava devorando a um that irmão, was devouring a a brother. una hermana, a uma irmã. Or ha sister. salido fuera. Ele tem saído fora. He's gone out. Y ahora E agora, Now, continúo otra vez con el gozo. continua outra vez com alegria. Aunque joy. me diga Ao que me diga, el you know, they call me a aleluya. holy roller. aleluia. Aunque me diga Ao que me Even though they diga, call me el oh aleluya. the holy aleluia. roller, Ve, no vuelvo atrás. Vê, eu não volto you atrás. see, I'm not turning back. Ya no me devuelvo a la iglesia de los Eu Corintios. já não volto à igreja dos Coríntios. I'm not going back to the Me Corinthian quedo church. acá en las alturas en la iglesia de los Efesios. Eu fico aqui nas alturas na igreja dos I'll Efésios. be here in the heights of the Ephesian Aquí hay church. gozo y hay paz. Aqui é alegria, é paz. There's joy and peace Y here. cuando sentimos alguna cosa negativa del diablo, E quando sentimos alguma coisa negativa do diabo, When we feel something negative of the devil, no nos ponemos a llorar o a quejarnos. não nos colocamos a chorar ou a queixar-se. we don't cry and complain Nos about ponemos it. a orar y a lanzar fuera demonios. Nós nos colocamos a orar e lançar fora os demônios. We pray about it, cast out demons. Y estas señales seguirán a los que creen. E esse sinal seguirá os que creem. And these signs shall follow them that believe. Estas señales seguirán a los efesios. Esse sinal seguirá aos These Efésios. signs shall follow the Ephesians. Echarán fuera demonios. Lançarão fora os They demônios. shall cast out demons Oiga, en la iglesia, Hoje na igreja, in the church. a veces ahí en su casa, ahí en su recámara orando. às vezes na sua casa ou na tua cama orando. Sometime in your home, right there in your bedroom, laying down. ¿Se fija, mi hermano? Você vê, meu irmão? You see? Por eso mucha gente está débil y enferma. Por isso que muitas vezes as pessoas estão fracas e doentes, That's why many people are weak and sickly. Porque no saben discernir. porque não sabem discernir, Because they don't know how to discern Porque sienten porque sentem why they feel o piensan. ou or pensam. think. Ellos piensan que ellos mismos están derrotados. Eles pensam que eles mesmos estão derrotados. They themselves are defeated. No han entendido lo que significan esas cosas. Eles não têm entendido o que significa estas coisas. They have not understood what these things mean. Ve el mejor remedio, mi hermana, cuando usted tenga un dolor de cabeza, Vê, minha irmã, quando você tem uma dor de cabeça, You see the best remedy, sister, when you have a headache? orar por alguien ou ore por alguém Pray for someone que está teniendo estos problemas. que está tendo esses problemas. that's having those problems. ¿Sabe por qué el diablo te derrota cuando tú oras por tu mismo problema? Sabe por que o diabo te derrota quando você ora pelos teus problemas? You know why the devil defeats you when you pray for your own problem?
Porque el problema está donde tú enfocas tu atención. Porque o problema está onde você foca a tua atenção. Because the problem is wherever you focus your attention. Cuando lo enfocas en ti mismo, Quando você foca em você mesmo, When you focus on yourself, el diablo te derrota. o diabo te derrota the devil defeats you 100%. 100%. 100%. Pero cuando tú quitas la atención de ti Quando você tira a atenção de ti But when you take away the attention from y la yourself proyectas para algún hermano o alguna hermana en algún lugar, e a projeta para algum irmão, alguma irmã em algum lugar and you project it to a brother or sister somewhere, y oras por eso que tú estás sintiendo, e ora por isso que você está sentindo, and you pray for what you are feeling, como tu atención se fue de ti a otro lado, como que a tua atenção saiu de ti para o outro lado, since you took your attention away from yourself to another no, place, no solamente te deja a ti el problema ahora, não somente te deixa esse problema agora, now the problem doesn't just leave you, pero deja también a la persona por la que estás orando ahora. porém também deixa a pessoa por a qual você está orando agora. but it also leaves the person you are praying for. Muchos jóvenes Há muitos jovens Many young people son atormentados, são atormentados, are tormented, malos pensamientos. maus pensamentos. bad thoughts. Oiga, yo estoy en la iglesia a veces, Às vezes eu estou na igreja, às vezes Sometimes I'm in church, ahí está el pastor ahí en la iglesia muy santurrón. ali está o pastor na igreja muito santarrão. there's the pastor real holy, Oye, y luego me pasa un pensamiento, oiga, qué malo pensamiento. E me passa pensamento, e que mau pensamento. and a thought goes by, oh, what a bad thought. Pensamiento pornográfico. Pensamentos pornográficos. Pornographic thought. Ayúdame, Señor. Ajuda-me, Senhor. Ayúdame, Señor. Ajuda-me, Tú sabes que Senhor. ayúdame. Ajuda-me, Senhor. Go inside the Hermanos, closet, oren Lord. por mí. Irmão, orem por mim. El diablo me está atacando. O diabo está me The atacando. devil's attacking me. No, es que alguno por ahí, No. el diablo lo ha agarrado. Não é que alguns por aí que o diabo vai agarrar. No, it's that somebody there the devil has grabbed a hold Y la of. razón que tú estás sintiendo y detectando esas imágenes E a razão porque você está sentindo e detectando essas imagens The reason you're feeling and detecting those images es porque Dios te está llamando para que ores por alguien que es una víctima ya del diablo. é que Deus está chamando para que você ore por alguém que é uma vítima do diabo. is because God is calling you to pray for someone who's a victim of the devil. Y por no tener esa revelación, E por não ter essa revelação, and for not having that revelation, esa misma se convierte en una víctima también. essa mesmo se converte em uma vítima também. that person becomes a victim themselves. ¿Ve? Vê? A veces yo puedo captar pensamientos medio feitos. Por isso que às vezes você capta pensamentos meio feios. Sometimes I catch dirty thoughts. Y dicen, oiga hermano, usted que tiene un discernimiento tremendo, revela los corazones. No, es que yo estaba sintiendo lo mismo. E diga, olha irmão, como você tem discernimento tremendo de revelar os corações. They say, bro, you have a discernment. You are able to detect what's in the heart. Oiga, usted tiene un don como el hermano Branham, sabía lo que estaba pasando. Ó, você tem um dom como o irmão Branham sabia o que estava passando. You have a gift like Brother Bram. You know what's happening. No, pues el único don que tengo es de detectar lo que está pasando. Não, o único dom que eu tenho é detectar o que está acontecendo. No, the only gift I have is detecting what's happening. Pero hubo un tiempo en que no tenía la revelación. Porém, há algum tempo que eu não tenho a revelação. But there was a time I didn't have the revelation. Y esos mismos pensamientos E esses mesmos pensamentos Those very thoughts me derrotaban y me ponían preso a mí también por no entender. me derrotavam e me colocava preso ali por eu não entender. they would defeat me and imprison me for not knowing better. Ven, jóvenes Vê You jovens see, young y people adúlteros. Y No, no adul- adúlteros, aquí no hay adúlteros, ¿verdad? And Adultos. and adulterers. There's no adulterers. Adults. Y adúlteros, imagínate. e adúlteros, Imagine adulterers. Adultos. adultos. Adults. Resistan al diablo. Resist the devil. Resista ao diabo. Y cuando lo resistes, E quando resiste, When you resist him, estás en servicio a Dios. está fazendo um serviço a Deus. you're doing service to God. A favor de algún hermano o hermana en algún otro A lugar. favor de algum irmão ou uma irmã em outro lugar. In favor of brother or sister somewhere else. Pero cuando te enfocas en tu propio problema, Porém, quando você se foca no teu próprio problema, But when you focus on your own, te debilitas más te debilita mais you get weaker y te enfermas más e te enferma mais and you get sicker y estás sirviéndole al diablo e está servindo ao diabo, and you're serving the devil porque te está usando Pues porque ele está te usando because he's using you para destruirte. para te destruir. to destroy you. Y al rato viene uno con conciencia mala, es que yo tengo malos pensamientos. Ay, Dios mío, perdóname. No, hermano, no nos ha derrotado ya más. E logo vem maus pensamentos e você pensa que já estou derrotado. Não, irmão, você não será derrotado jamais. And sometimes you come with bad conscience. Oh, brother, no, it's not you. Servíos Servir Serve los unos os sumos
a los otros. one Servir uns another. aos outros. Me siento mal, ore por alguien. Me sinto mal, ore por alguém. I feel bad. Pray for someone. Ese es su servicio a Dios. Esse é o seu serviço a Deus. That's your service to God. Dios les bendiga, hermanos. Deus abençoe, Efesios. irmãos. God bless you, Ephesian brothers. Entonces, So then, Então, podemos acercarnos con limpia conciencia. podemos nos aproximar com a consciência limpa. we can approach with a clear conscience. No dejes que el diablo te acuse más. Não deixe que o diabo te acuse mais. Don't let the devil accuse you anymore. Dile, Satanás, ahora yo te lanzo fuera porque yo pensaba que era yo el problema, pero no soy yo el problema. Você diz agora, Satanás, eu te lanço fora porque eu pensava que eu era o problema, mas tu é o problema. Say, Satan, I cast you out because I thought it was me, and it's not so. Ahora sé la respuesta. Agora eu sei a resposta. Now I know the answer. La forma de resistir tus ataques A forma de resistir aos seus ataques The way to resist your attacks es orando por otro. é orando pelo outro. is praying for someone else. Ese es mi servicio a Dios. Esse é o meu serviço a Deus. That's my service to Y God. así yo tengo limpia E conciencia. assim eu tenho uma limpa consciência. and I Deus have a les clear bendiga. conscience. Deus abençoe. God bless you.